Como se descobre qual é o seu chamado? Bom, basicamente, todo aquele que é servo de Deus, existem algumas ordens na palavra de Deus que são aplicadas a um chamado. Por exemplo, Jesus falou para os seus apóstolos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, basicamente, você aceitou Jesus, o seu chamado é esse: pregar as boas novas do evangelho a toda criatura, certo? Qual é o segundo mandamento de Jesus, né? Foi até antes desse, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você está passando na rua, você vê uma pessoa com fome. Naquele momento, qual que é o seu chamado? Alimentar aquele que está com fome. Você vê uma pessoa passando necessidade, é ajudar. Uma pessoa nua, né? Nua assim, né? Sem roupa ou com roupas velhas, é vestir a pessoa, tá? O apóstolo Paulo fala: a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Jesus também falou assim: olha, e saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, como é que alguém descobre que você é discípulo de Jesus? Quando a pessoa enxerga em você o amor de Deus, o amor de Jesus. O apóstolo João, lá em 1ª e 2ª João, ele diz assim: como é que você fala que ama a Deus que não vê, se você não ama nem o próximo que você vê? Aquele que odeia seu irmão é mentiroso e nunca conheceu a Deus. Então, como você ama a Deus? No próximo. Como você serve a Deus? Servindo o próximo. Isso é bem complicado. Se você tem uma história que Jesus conta aqui, não é uma história, é uma coisa real, né? Que no último dia, o Senhor Jesus, Ele pessoalmente vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E olha que coisa interessantíssima. Isso é muito interessante, é muito profundo, é um segredo muito grande. A maioria das religiões não ensinam isso. Aos bodes, Jesus vai dizer assim: olha, tive fome, não me deste comer, nu, não me vestistes, enfermo, não me fostes ver. Isso é Jesus falando. E aí eles vão falar: mas quando, Senhor, que o Senhor esteve assim e nós não te ajudamos? Quando? Tem até uma outra passagem semelhante a essa, né? Que eles dizem: nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Nas duas passagens ele fala: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você entende? Para as ovelhas, Jesus fala assim: olha, vinde benditos de meu Pai, receber a herança que está preparada antes da fundação do mundo, porque tive fome, me deste comer, nu me vestistes, preso foste me ver, enfermo me visitastes. E aí eles vão ficar surpresos, eles vão falar: mas Senhor, quando nós te vimos desse jeito e nós te ajudamos, nós nunca te vimos assim. Ali você percebe que aquelas pessoas não eram cristãs, não conheciam Jesus, não tinham ciência de que servindo ao pobre estavam servindo a Deus, não tinham ciência. Mas Jesus falou: olha, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, né, eram a mim que vocês estavam fazendo. Então, o seu maior chamado é socorrer o próximo na sua necessidade e na sua tribulação. E no meio disso, você anuncia o evangelho da salvação, das boas novas. Isso é para todo mundo, para todo crente. Agora, o que é um chamado específico? É quando Deus fala com você especificamente, né? Isaías era um profeta. Qual era o chamado de Isaías? É receber a palavra de Deus, não a palavra que já estava escrito, mas a ordem. Deus falava com ele, Isaías ia lá e falava, e Isaías sofreu muito por causa disso. Os profetas, né, eram presos, né? Jeremias ficou preso por muito tempo, todos eles padeciam, alguns profetas até morreram porque tinham que pregar a verdade. O chamado, né, o chamado de uma forma soberana, né, ele não é muito fácil, não. Porque geralmente Deus vai te enviar para missões específicas, as quais provavelmente você vai lidar com pessoas ruins, né? O próprio Jesus falou para os seus apóstolos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos.
Olha só, isso é um chamado, tá? Mas o chamado geral para todo mundo é esse, e todo mundo tem que cumprir, sabe? Mas a maioria não cumpre. Lá no livro de Lucas, né? Jesus conta ali a parábola dos talentos. Eu acho que é Lucas 16 ou 17. E no final dela, né? A parábola dos talentos vocês devem conhecer, né? Certo Senhor, né? Quando Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a isso. Ele está falando do reino de Jesus, o reino dele, quando ele voltar, os 1000 anos do reino dele, né? Jesus fala assim, um certo Senhor, né, entregou 1 talento para um servo, 5 para outro, não, 1 talento para um servo, 2 para outro e 5 para outro, e ele foi viajar. Jesus estava falando dele mesmo, ele nos deu os talentos e ele foi para o seu reino. Quando aquele senhor voltou, ele pediu contas dos talentos para cada um. O que pegou 1 com medo enterrou, o que pegou 2 multiplicou, virou 4, o que pegou 5 multiplicou, virou 10. E aí ele chama cada um, e ao que multiplicou, e a todos quantos multiplicaram, é muito impressionante, porque ele fala assim, olha, o que transformou em 5, dá a ele 5 cidades. E o que multiplicou para 10, dá a ele 10 cidades. E o que enterrou, ele chamou, deu uma bronca nele, falou, você sabe que eu sou um senhor severo, e que eu ceifo aonde não semeei, eu quero colher aonde eu não semeei. Está lá em Lucas, ele fala desse jeito, eu quero colher aonde eu não semeei, ou seja, o Senhor não te enviou, não é? Soberanamente, não te chamou soberanamente, mas Ele espera colher de você, tá? E todos aqueles que produziram nessa vida, produziram no reino milenar, vão receber autoridade sobre cidades. Você vai estar num corpo glorificado e vai receber autoridade para governar sobre cidades. Nas cartas das 7 igrejas, lá em Apocalipse, Jesus fala assim, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono para governar. É isso, governar. Aquele que vencer, eu lhe darei autoridade para governar sobre cidades, né? Então assim, tem que produzir. Quem não produz para Deus, quem não faz nada, no reino milenar de Cristo não vai receber nada, vai ficar parado, não vai receber galardão, né? Jesus fala assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras ou segundo as suas ações. Se você não produz nada, não tem galardão, não tem nada, é só a salvação, né? Só vai ser livre do inferno e acabou. Tá bom? Então você, tendo um chamado soberano ou não, produza, porque Jesus deixou bem claro que Ele é um Senhor que quer colher aonde Ele não semeou. Tá bom? Fica na paz.